E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Bem-vindos ao nosso documentário sobre as vezes em que o planeta Terra quase foi para o espaço. Preparem-se para uma viagem no tempo, onde vamos explorar as maiores catástrofes que já rolaram por aqui, desde a época dos dinossauros até os dias de hoje. A Terra, essa bola azul que a gente chama de lar, já passou por cada perrengue que vocês não acreditam. Mas o mais legal é que vamos entender como a vida sempre deu um jeito de continuar, mesmo depois do caos. Imaginem só, um dia você é um dinossauro gigante, o tal, no topo da cadeia alimentar, andando na maciota, e no outro, BUM! Do nada, sua existência vai por água abaixo por causa de uma pedrada espacial colossal. Meus amigos, foi mais ou menos isso que aconteceu há 66 milhões de anos, no finzinho do período Cretáceo. Um asteroide, com uns 10 quilômetros de diâmetro, se chocou com a Terra, causando uma explosão equivalente a milhões de bombas atômicas. Para vocês terem uma ideia do tamanho da encrenca, o impacto foi tão violento que abriu uma cratera gigantesca lá no Golfo do México, que hoje a gente conhece como Cratera de Chicxulub, com mais de 180 quilômetros de diâmetro. Mas o pior não foi nem o impacto em si, e sim o que veio depois. A colisão causou um estrago sem tamanho, tsunamis colossais, terremotos e vulcões em erupção que lançaram cinzas e gases tóxicos para tudo quanto é lado na atmosfera. Com o céu coberto por uma camada enorme de poeira e fumaça, a luz do sol foi bloqueada, mergulhando a Terra em uma era glacial tenebrosa que durou um tempão. As temperaturas despencaram, as plantas morreram e a cadeia alimentar virou uma bagunça só. Sem comida e sem condições de sobreviver, os dinossauros foram extintos. Mas calma, nem tudo está perdido. Apesar da baita tragédia, a extinção dos dinossauros abriu espaço para os mamíferos dominarem o pedaço. Com aqueles grandalhões fora do caminho, nossos ancestrais tiveram a chance de ocupar novos lugares na natureza e evoluir para as espécies que conhecemos hoje, incluindo a gente, os humanos. A história do asteroide que acabou com os dinossauros é um lembrete da nossa fragilidade nesse mundão enorme. Mas também é uma história de superação e adaptação, mostrando que a vida sempre dá um jeito de seguir em frente, mesmo diante das maiores dificuldades. E quando você pensa que já viu de tudo nessa vida, a gente descobre que existe um vulcão colossal tirando uma soneca, prontinho para explodir a qualquer momento. E não é história de filme de terror, não. É a pura realidade do Parque Nacional de Yellowstone, lá nos Estados Unidos. Debaixo da beleza natural e dos geysers coloridos, se esconde um supervulcão capaz de causar um caos mundial. A última vez que Yellowstone resolveu dar show, há 640 mil anos, foi uma explosão tão poderosa que lançou mais de 1.000 quilômetros cúbicos de rocha, cinzas e gases na atmosfera, cobrindo boa parte da América do Norte com uma camada gigantesca de cinzas vulcânicas. Para ter uma ideia, a erupção do Monte Santa Helena, em 1980, que já foi um evento catastrófico, liberou cerca de 1 quilômetro cúbico de material vulcânico. Ou seja, Yellowstone é outro nível. Mas o que aconteceria se Yellowstone resolvesse dar um susto na gente hoje em dia? Bem, meus amigos, se preparem para o caos total. A erupção em si já seria devastadora para os Estados Unidos, com aqueles fluxos piroclásticos, que são nuvens superaquecidas de gás e cinzas vulcânicas, viajando a centenas de quilômetros por hora, incinerando tudo que aparecer na frente. Cidades inteiras seriam apagadas do mapa em um piscar de olhos. E não para por aí não. As cinzas vulcânicas lançadas na atmosfera formariam um bloqueio para a luz solar, causando um inverno vulcânico no mundo inteiro. As temperaturas despencariam, as plantações seriam arruinadas, e a fome se espalharia pelo mundo. O mais assustador é que os cientistas monitoram Yellowstone 24 horas por dia e sabem que uma nova erupção é questão de tempo. A pergunta não é se vai acontecer, mas quando. Pode ser daqui a milhares de anos, pode ser amanhã. Enquanto isso, só nos resta cruzar os dedos e torcer para que essa bomba relógio geológica continue quietinha por muito, muito tempo.
Em outubro de 1962, o mundo inteiro ficou em suspense. A União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba, a apenas 145 quilômetros da costa da Flórida, nos Estados Unidos. Era como se tivessem acendido um fósforo perto de um barril de pólvora. A Guerra Fria, que até então era uma disputa ideológica e tecnológica, se transformava em uma crise com potencial para acabar com a raça humana. Imaginem só. O presidente americano John F. Kennedy e o líder soviético Nikita Khrushchev, dois homens com o poder de destruir o mundo, jogando um jogo de xadrez de altíssimo risco, com milhões de vidas em jogo. A tensão era enorme, o medo era real. Por 13 dias, o mundo acompanhou, apreensivo, cada notícia, cada declaração, cada movimento militar. Os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval a Cuba, impedindo a chegada de novos mísseis soviéticos, enquanto a União Soviética continuava a instalar as armas nucleares na ilha caribenha. A qualquer momento, um erro de cálculo, uma decisão precipitada, uma provocação mal interpretada, poderia desencadear um conflito nuclear em larga escala. As pessoas se preparavam para o pior, construindo abrigos antiaéreos, estocando alimentos e se despedindo de seus entes queridos. Mas, em um ato de coragem e diplomacia, Kennedy e Khrushchev conseguiram chegar a um acordo. A União Soviética concordou em retirar os mísseis de Cuba, e os Estados Unidos prometeram não invadir a ilha e secretamente remover seus mísseis da Turquia, que também ameaçavam o território soviético. A crise dos mísseis de Cuba foi um momento crucial na história da humanidade, um lembrete sombrio do poder destrutivo das armas nucleares e da importância do diálogo e da diplomacia para evitar conflitos que podem ter consequências inimagináveis. É uma lição que devemos carregar para sempre, um chamado à paz e à responsabilidade em um mundo ainda ameaçado pela sombra nuclear. E aí, galera, preparados para falar sobre o maior desafio do nosso tempo? O aquecimento global, meus amigos, não é papo furado, é a realidade batendo na nossa porta. Ou melhor, derretendo o gelo da nossa porta. A Terra está esquentando, e a culpa, acreditem ou não, é nossa. Lembram daquela história do efeito estufa que a gente aprendeu na escola? Então, ele é essencial para a vida na Terra, como um cobertor que mantém o planeta quentinho para a gente viver. Mas, com a emissão desenfreada de gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, causado pela queima de combustíveis fósseis, desmatamento e outras atividades humanas, a gente está engrossando esse cobertor e o planeta está ficando com febre. E quais são as consequências? Diversas e todas preocupantes. O aumento do nível do mar, causado pelo derretimento das geleiras, ameaça cidades costeiras, ilhas e até países inteiros. Eventos climáticos extremos, como furacões, secas, enchentes e ondas de calor, estão se tornando cada vez mais frequentes e intensos, causando destruição e perdas humanas. A acidificação dos oceanos, causada pela absorção do excesso de dióxido de carbono da atmosfera, está prejudicando a vida marinha, ameaçando os recifes de coral, que são verdadeiros berçários da vida nos oceanos, e colocando em risco a segurança alimentar de milhões de pessoas que dependem da pesca. A gente está falando de um problema global, que exige soluções globais. É hora de agir, e agir agora. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa é crucial, seja investindo em energias renováveis como solar e eólica, seja adotando práticas mais sustentáveis na agricultura, no transporte e na indústria. O futuro do planeta está em jogo, e a gente precisa se unir para garantir um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Valeu por assistirem ao nosso documentário. Espero que tenham curtido essa viagem pela história da Terra e dos momentos em que ela quase foi pro beleléu. Mas, mais do que entreter, o nosso objetivo aqui foi fazer você pensar. Qual o papel de cada um de nós na história do planeta? Vimos que a Terra já enfrentou e sobreviveu a muitos desafios, mas o futuro, esse ainda está sendo escrito. As escolhas que fazemos hoje, individualmente e como sociedade, determinarão o destino do nosso planeta. Então, da próxima vez que você se deparar com uma notícia sobre um desastre natural,
uma crise política ou uma ameaça ambiental, lembre-se, a história não acabou. O próximo capítulo ainda está sendo escrito, e você faz parte dele.